Miguel siempre pensó que su vida era perfecta. Millonario con un apartamento de lujo que dominaba la ciudad, parecía tenerlo todo. Pero en el fondo algo faltaba. La desigualdad a su alrededor parecía no importarle. La vida de las personas en las calles lo desdibujaba. Hasta que su mundo se hizo añicos. Su hijo, Daniel, un niño fulgurante, pero con parálisis cerebral, sufrió un accidente que lo sumió en el silencio y la tristeza. Para Miguel, cada día, sin la risa de Daniel, se sentía como un tortuoso laberinto sin salida. La desesperación lo llevó a las calles. Un día, atrapado entre la multitud, perdida en su dolor, se detuvo. Un grupo de bailarines performaba en un rincón. La música vibraba en el aire. El ritmo palpitante lo invadió. Entonces vio a Lucía. Bailaba con una intensidad salvaje, como si cada movimiento fuera una batalla por contar su historia. Su piel oscura brillaba bajo el sol, y había una chispa en sus ojos que iluminaba la sombría atmósfera del lugar. Misteriosamente, Daniel comenzó a responder a la danza de Lucía. Sus ojos, siempre vacíos, se llenaron de curiosidad. Miguel la observó, sintiendo una conexión no solo con ella, sino también con el hijo que había perdido. La sonrisa de Lucía, una mezcla de alegría y resistencia, provocaba algo profundo en el corazón de Miguel. Pero al acercarse, una sombra oscura se cernía sobre él. Su vida estaba entrelazada con secretos familiares que podrían destruir todo. Con cada encuentro, Miguel y Daniel se acercaban un poco más a Lucía, quien a su vez guardaba sus propios secretos. Una tarde, mientras la ciudad se adormecía, Lucía miró a Miguel con seriedad y reveló algo sorprendente. Conocía a su familia. Su pasado estaba ligado al de ellos de maneras que Miguel nunca habría imaginado. Las palabras de Lucía cayeron como un rayo, resquebrajando el mundo de certezas que Miguel había construido durante años. El tiempo avanzaba, y mientras Miguel luchaba por comprender la magnitud del secreto revelado, Daniel, en medio de ese torbellino emocional, empezó a sonreír cuando Lucía bailaba. Fue un momento fugaz, pero significó todo. Por primera vez en mucho tiempo, su hijo parecía volver a la vida. Miguel sintió una mezcla de esperanza, pero también de miedo, a medida que las verdades empezaban a salir a la luz. Justo cuando estaba a punto de ofrecerle su apoyo a Lucía, un grito se escuchó en la distancia. La gente comenzó a murmurar, y un hombre con furia en los ojos aparecía poco a poco en el horizonte. Algo en su presencia hizo que las tensiones aumentaran. Miguel miró a Daniel, quien parecía en peligro de volver a aquel mundo de aislamiento. Las miradas de los transeúntes se arrugaban en prejuicio y temor. El miedo comenzó a llenarlo. ¿Podrá su hijo encontrar la felicidad con Lucía en medio de estos secretos? ¿Existiría una forma de sanar? De repente, Daniel, con su corazón latiendo a 1000 por hora, exclamó algo que dejó a todos paralizados. Un secreto que podría cambiar su vida. ¿Qué significaría eso para ellos? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muitos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que ven por ahí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Y me conta nos comentarios de cuál ciudad vos está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Daniel, con el corazón batendo descompasado, soltó as palabras que pairaban el ar como
eco sufocado. Mamá! O grito atravessou a multidão, fazendo com que todos se voltassem. A imagem de Daniel, antes tão insulado e distante, agora era vibrante, carregada de emoção. Miguel, petrificado, sentiu o mundo em volta desmoronar. Mamá! A palavra ressonava como um tambor em sua cabeça, trazendo à tona memórias há muito enterradas. As reações foram imediatas. Murmúrios e olhares incrédulos se espalharam entre os transeuntes. Miguel estava prestes a questionar o que aquilo significava. Mas antes que pudesse articular uma pergunta, Lucia, com um rosto pálido como a lua, olhou para ele com um misto de horror e reconhecimento. Como sabes isto? Sua voz tremeu. Uma lágrima escorregou pela sua bochecha, refletindo a luz do sol, como um sinal de que algo muito mais profundo estava prestes a ser revelado. Te vi en el parque, Daniel continuó, quasi como si estuviese hipnotizado pela figura de Lucía. Mas no es apenas una memoria fragmentada. El movimentazón del público giraba en torno de ellos, envueltos en una tensión palpable. Microbios de choque prehenchían el aire y la música de los danzarinos parecía hacer lugar al silencio ensurdecedor. Olor de Miguel se alternaba entre Lucía y Daniel, buscando respuestas. ¡Mamá! El susto crecía, misturado a una angustiante incerteza. ¿Por qué Daniel sabería eso? Él nunca conseguira expresar nada do que sentía antes. Estaba claro que había más do que aparentaba. O mundo alrededor de él se tornara irrelevante, como si a cidade tiviese parado. Lucía respiró fundo y dio un paso a frente. Daniel, te lo he querido decir. A voz dela tremia, um sussurro quase inaudível. Soy tu madre. Palavras cortantes como um golpe. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. Um nó se formou em sua garganta. Não podia ser. A mulher diante dele, a bailarina que trouxe alegria a seu filho, era a mãe que ele não conhecia, que sempre esteve ausente. O que você quer dizer? A incredulidade tomou conta de Miguel, como uma tempestade prestes a furar o céu. O olhar de Lucía, a mistura de tristeza e determinação, refletia a luta interna que tinha vivido. No puedo explicarlo todo ahora, pero Zef, tu hijo necessita saber la verdade. A negação se fazia presente na mente de Miguel, uma ilusão desmoronando ao seu redor. E naquele momento, homem de olhar furioso apareceu. Ele se aproximou, carregando uma expressão de fúria e mágoa que fez o estômago de Miguel revirar. Que está passando aqui? A voz era como um trovão, arrastando cada ser ao redor para a realidade daquele momento tenso. Daniel, sem entender totalmente o que acontecia, apertou a mão de Lucía como se ela fosse sua âncora. Miguel sentiu uma onda de pânico. Fuja! Ele gritou, mas antes que pudesse fazer algo, o homem se lançou em direção a eles, seu olhar fixo em Lucía. Tu não te vayas! Tu não te escapas de mim! Com isso, o caos se instalou. A multidão começou a recuar. Os rostos se tornaram máscaras de medo e incerteza. Alguém gritou. É um perigo! Miguel estava paralisado. O que aconteceria agora? Sem saber onde estava o filho, um grito interno clamava por ajuda. O que Lucía saberia que poderia mudar tudo? E, em meio ao tumulto, Daniel soltou outra bomba. El hombre que me atacou era mi pai. As palavras cortaram o ar como uma faca, gelando o sangue de Miguel. Ele sentiu um frio intenso. O que isso significaria para todos eles? Uma verdade não revelada, um segredo que poderia destruir tudo. E agora, sob essa revelação, como poderia encontrar a felicidade que tanto desejava para seu filho? A tensão na praça era como um fio prestes a se romper.
Miguel, com o rosto pálido e uma mistura de medo e incredulidade, olhou para Daniel. Tu não te escapes de mim! O homem, furioso, se aproximava com passos pesados, cada palavra soando como uma ameaça. Miguel queria gritar, correr, proteger seu filho e Lucia ao mesmo tempo. Mas tudo parecia um filme, uma cena em câmera lenta. Daniel, com a mão apertada na de Lucia, olhou para o homem que vinha em sua direção e sua expressão se transformou. A confusão deu lugar a uma certeza estranha, como se lembranças não contadas se aglomerassem na sua mente. "O papá!" disse Daniel, e o impacto da palavra fez o ar congelar. Miguel se virou abruptamente, a dor de suas próprias revelações agora ecoando com a de seu filho. A multidão sussurrou, murmúrios assustados repercutindo como um eco. Olhares se cruzavam, pessoas trocavam expressões de espanto e preocupação. Lucia ficou paralisada, seu rosto refletia horror e talvez toque de reconocimiento. Miguel lutaba contra la realidad que desmoronaba diante de él. ¿Cómo puedes decir eso, Daniel? Su voz era un fío tenso. Ninguém ia acreditar. Todo su mundo estaba girando. Mas Daniel no recuó. Él olhó para el hombre, su voz tremendo con una mixtura de coraje y miedo. «Eres tú. Él es el hombre que me asustó en el parque». El hombre taró, sus ojos transbordando una mistura de raiva y confusión. Su silencio era ensurdecedor. La respiración de Miguel ecoaba en sus oídos, cada batida de su corazón amplificando a la tensión. En ese momento, como si tuviese sido atingido por un rayo, todo fez sentido. O pasado de Lucía, su relacionamiento con el hombre que se aproximaba, todo se entrelazaba. Em emaranhado que Miguel nunca poderia ter imaginado. Tu lo sabes? Lucia perguntou, suas palavras mal saindo dos lábios, cada sílaba carregada de significado. Sabias que ele era seu padre? O homem se lançou para a frente, e Miguel conseguiu distinguir uma feição cruel em seu rosto. No tienes que hacer esto, Daniel. No sabes lo que te estás metiendo. A adrenalina disparava. E mesmo Miguel sentia que a realidade na qual havia vivido até agora quebrava-se em pedaços. O homem não era apenas um estranho. Ele era parte de tudo, parte do trauma, do silêncio. Daniel olhou de volta, seu olhar vidrado. «Por que me hiciste esto?» Ele não estava apenas acusando, mas buscando por respostas. E no fundo, a verdade começou a aparecer para todos eles. O homem parou, como se a palavra padre tivesse cortado suas defesas. Havia algo mais profundo ali. Uma vulnerabilidade que transparecia por um breve segundo. A multidão se aglomerou ansiosa. Pessoas sussurravam, fazendo pequenos comentários. «É certo! Não pode ser!» O caos se instalou. Miguel sentiu sua cabeça girar. Ele tinha que proteger seu filho. De repente, a cena se transformou. Um estranho com uma câmera se lançou para frente, filmando tudo. «Esto es ótimo! Esto es um escândalo!» Ele gritou, a luz da câmera estourando com a exposição repentina. O homem da raiva virou-se para ele, como se tivesse sido uma lâmpada acesa em sua escuridão. «Apágala! No tienes ideia de lo que está passando!» E nesse instante, um grito cortou o ar. «Fuego!» Alguém na multidão começou a gritar. O pânico se espalhou, as pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando sair do local. O caos se transformou em correria. Um cheiro intenso de fumaça adentrou a praça. Miguel sentiu o peso de tudo, seguiu instintivamente na direção de Daniel. «Corre, Daniel!» gritou. Mas a fumaça começou a encobri-los. Lucia estava paralisada, seu olhar entre o filho e o homem. O que aconteceria com todos eles? A revelação, a identidade escondida,
O peso dos segredos, tudo começava a desmoronar em meio ao fogo. Mamá! Daniel gritou novamente, e o coração de Miguel parou. O que tudo isso significava agora? Eles estavam cercados pelos próprios demônios e pelos segredos que os mantinham afastados, e enquanto a fumaça os envolvia, Miguel se perguntava se alguma vez conseguiriam encontrar a verdade em meio ao caos. A fumaça começou a envolvê-los, e Miguel lutava para se lembrar de onde estava. Corre, Daniel! Gritou novamente, mas a voz dele se perdeu no caos ao redor. As chamas dançavam, refletindo uma luz alaranjada que iluminava os rostos aterrorizados da multidão. Pessoas empurravam-se umas às outras, tentando escapar do que parecia um pesadelo ficcional. Mamá! Daniel chamou mais uma vez, a palavra ecoando com um desespero recém-descoberto. Miguel sentiu seu coração afundar. Ele não sabia como proteger seu filho. E diante da revelação aterradora da identidade do homem vingativo, tudo se tornava mais complexo. Justo quando o homem avançou, um grito estridente cortou o ar. Alguém ha caído! O público se virou. A atenção dispersa por um momento, e Miguel viu um corpo no chão, cercado por pessoas assustadas. A mulher de vestido vermelho estirado estava deitada, seu rosto pálido e seus olhos fechados, marcados pela dor. Uma dor que não havia esforço que pudesse aliviar. Cuidado! Miguel gritou, sem saber bem para onde se virar. A presença do homem crescia como uma sombra, e neste caos, algo estourou em seu interior. Ele não podia mais ignorar. A verdade, a brutalidade dela, se impunha como uma parede intransponível. Ele olhou para Daniel, que estava agarrado à mão de Lucia, seus olhos cheios de confusão e medo. Então, de repente, tudo mudou. O homem que vinha para atacá-los parou. Miguel ficou estonteado ao perceber que o homem não só havia reconhecido Daniel, mas também Lucia. Ele olhou para ela e as palavras saíram de sua boca como uma flecha. ¿Por qué no me dijiste que tenías un hijo? Miguel congeló. Aquella pregunta era una lanza que atravesaba la atmósfera, creando una fisura en el conocimiento que él tenía hasta entonces. Lucía parecía chocarse con la revelación. No es lo que piensas, ella respondió, un pánico pintándose rostro. Mas a confusión no se disipó. Ao contrario, ahora era más intensa. Neste momento, a mulher caída começou a se mover. Miguel, en estado de choque, vio suas pálpebras se abrirem lentamente. O pánico tomó conta nuevamente. ¿Cómo estaba allí? ¿Quién era ella? O desconhecido se erguió y la perplexidad de todos fue palpable. «Mamá», Daniel gritó, y yo, mundo que esperaba ser seguro, desabó sobre él. A muller, agora de ojos abiertos, con la expresión de quien estaba huyendo de un pesadelo. Olió en los ojos de Daniel. «Mi niño», dijo ella, con un fío de voz. Miguel estaba perplejo. ¿Era la madre de Daniel? ¿Pero aquella historia no debía ser imposible? ¿A dónde todos esos misterios les estaban llevando? La multitud se dividió en murmurios. «Es ella». Podían escuchar fragmentos de las conversaciones en su alrededor. Mas Miguel estaba perdido en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que la mujer que estaba caída en el suelo fuese otra madre? Lucía se viró para Miguel, suplicante. «No te preocupes. Yo», tentó faló, mas Miguel no escuchaba. El hombre agresivo, agora parado en estado de choque, parecía memorizar cada palavra que saía da mulher caída, como se vínculo ancestral tivesse sido aceso de uma só vez. «Quem eres tu?» o homem gritou.
Sua voz tremia de raiva e desespero. E a mulher respondeu num sussurro quebrado. Soy tu hermana. As palavras reverberaram na praça, e Miguel sentiu o chão fugir de seus pés. A tensão aumentou como um labirinto de segredos prestes a implodir. O que isso significava para todos eles? Ele não sabia se deveria correr ou ficar. E então, a realidade bateu nele novamente, mais forte que nunca. O amor, a dor, os segredos e a reviravolta chocante. No meio do tumulto, um barulho ensurdecedor irrompeu. O motivo que acabara de ser revelado havia quebrado a barreira entre os dois. Mundos! A cidade, a doença, o acidente de Daniel. Tudo agora estava ligado a uma nova narrativa que ele nunca poderia ter imaginado. Miguel sequer teve tempo de processar o que estava acontecendo. A fumaça continuava a se espalhar, as pessoas gritavam e o caos aumentava. Uma nova história estava prestes a ser contada, mas ele não tinha certeza se estava preparado para ouvir o que viria em seguida. A mulher no chão respirou fundo e, ao fazer isso, algo na atmosfera da praça mudou. O homem agressivo deu um passo atrás, como se um campo elétrico tivesse sido ativado entre os dois. Mi hermana? O eco da dúvida feriu o ar. Miguel sentiu seu coração disparar. A revelação estava prestes a desnudar segredos enterrados há muito. Tempo. Daniel, vacilante, olhou entre eles, confuso. ¿Qué está pasando? Sua voz, agora plena de miedo, cortó el silencio. Lucía estaba en choque, paralizada. A multidão, atenta a lo que acontecía, estaba agora impregnada de una serie de murmurios entre los espectadores, muchos preguntando sobre la lógica de aquella cena absurda. Un homem viróse para la mujer caída, seus ojos agora llenos de desgosto profundo. Tú no podías haberlo hecho. Él le acusaba, as palabras escapando como veneno. A mujer, con una fragilidad que desafiaba la fuerza de una revelación, respondió, lo hice para protegerlos. Miguel se seguró, seu estómago revirando. ¿O qué ella quis decir? ¿Proteger de qué? A tensión creció como una tempestade prestes a eclodir, y el pánico en la multidão atingía el clímax. Silencio sepulcral. Um alarme distante começou a tocar, misturando-se com o grito de uma mulher. Fuego! E então a fumaça espessa começou a envolver tudo, obscurecendo as figuras, distorcendo os contornos dos rostos. Corre! Gritou Miguel, sua voz rasgando o ar, mas sem saber para onde. Daniel ainda segurava a mão de Lucía, uma âncora em meio ao caos. E quando Miguel tentou puxá-lo, Lucía gritou, não, espera! A urgência em seu tom fez Miguel parar. O olhar dela era uma mistura de determinação e desespero. Tienes que escuchar-me, Miguel. Todo está conectado. E antes que ele pudesse processar mais, a mulher no chão, aparentemente frágil, se levantou com uma força que ninguém esperava. Seus olhos, antes perdidos, agora estavam brilhando com uma intensidade que desafiava a tempestade ao seu redor. Recuerda, Miguel, ela disse, o olhar fixo nele. No somos solo como faíscas en el viento. Esto es un fuego más grande, algo que nadie ha podido entender. A tensão subiu ainda mais quando Miguel percebeu que ela estava se referindo a algo além do imediato, algo que envolvia seus passados entrelazados. E então, como se a própria cidade estivesse respondiendo, a fumaça se espessou, engolindo as palavras dela. Miguel se sintió sufocar. Él precisaba saber, precisaba entender, mas os gritos aumentaban y as pessoas estaban corriendo en pánico. «Vámonos», él gritó de nuevo, puxando a Daniel para seguir, mas Lucía permaneció. «Mamá», Daniel exclamó, os olhos arregalados fixándose en ella. Y en aquel momento de conexión, a mulher respondió, «Daniel, tú eres más importante que nunca has imaginado».
El vínculo no es solo conmigo, hay más. Por fim, uma explosão na praça. Miguel sintió o chão tremer e com isso todo a seu redor se transformou em um banho de luz e sombra. Ele queria protegerlos, queria encontrar um caminho seguro, mas todo parecia girar fuera de controle. A revelación da identidade de Lucía e os gritos de Daniel ocorriendo simultaneamente, como si os dos pedazos de su pasado y futuro se chocasen en tiempo real. Entonces, un homem de terno escuro y la pela impecável surgió, seu rosto imperturbável contrastando con o pandemonium. Ele olhó directamente para Miguel y dice, con una voz profunda que cortó a confusión: «Esto no ha terminado, no has visto nada todavía». As palavras ecoaram estrondosamente nos ouvidos de Miguel e ele parou. Que estava acontecendo? O homem passou como uma sombra, desaparecendo em meio à fumaça. O que ele tinha a ver com tudo isso? Havia uma conexão que se estendia além do que eles poderiam perceber. Quem era esse? Miguel sussurrou, quase para si mesmo, enquanto sucumbia à incerteza. Luzes piscavam e uma sirene se aproximava rapidamente. A realidade estava se desdobrando em algo muito mais complicado. Esse novo elemento se insinuava entre eles, e não havia como voltar atrás. O coração de Miguel batia descompassado. Ele olhou para Lucía, agora com os olhos fixos na direção de onde o homem havia desaparecido. «Que significa todo isto?» perguntou ele, as palavras saindo entrecortadas. A resposta que ele não estava preparado para ouvir estava prestes a vir à luz. Mas outro estrondo interrompeu o momento. E uma bomba de gás lacrimogênio começou a se espalhar pelo ar. E em meio ao caos, Miguel se deu conta de que a verdade sobre o passado ainda precisava emergir. Mas agora sua luta era mais do que pura sobrevivência. Era sobre descobrir quem realmente eram e de onde vinham, nesta teia de segredos que parecia prestes a sepultá-los todos. O futuro, uma promessa em meio à fumaça, instigava, mas seria ainda de esperança? A mulher no chão respirou fundo, e assim que isso aconteceu, algo na atmosfera da praça mudou. O homem agressivo deu um passo atrás, como se um campo elétrico tivesse sido ativado entre os dois. «Minha irmã?» O eco da dúvida feriu o ar. Miguel sentiu seu coração disparar. A revelação estava prestes a desnudar segredos enterrados há muito tempo. Daniel, vacilante, olhou entre eles, confuso. «Que está passando?» Sua voz, agora plena de medo, cortou o silêncio. Lucía estava em choque, paralisada. A multidão, atenta ao que acontecia, estava agora impregnada de murmúrios entre os espectadores, muitos perguntando sobre a lógica daquela cena absurda. O homem virou-se para a mulher caída. Seus olhos agora cheios de um desgosto profundo. Tu não podias haberlo hecho. Ele acusava, as palavras escapando como veneno. A mulher, com uma fragilidade que desafiava a força de uma revelação, respondeu: «Lo hice para protegerlos». Miguel se segurou, seu estômago revirando. O que ela quis dizer? Proteger de quê? A tensão crescera como uma tempestade prestes a eclodir, e o pânico na multidão atingia o clímax. Silêncio sepulcral. Um alarme distante começou a tocar, misturando-se com o grito de uma mulher. Fuego! E então a fumaça espessa começou a se espalhar, engolindo as palavras dela. Miguel se sentiu sufocar. Ele precisava saber, precisava entender, mas os gritos aumentavam e as pessoas estavam correndo em pânico. «Vamos!» ele gritou, pichando Daniel para seguir, mas Lucía permaneceu. «Mamá!» Daniel exclamou, os olhos arregalados, fixando-se nela.
E naquele momento de conexão, a mulher respondeu: Daniel, tu eres mais importante que nunca has imaginado. O vínculo não é solo comigo, há mais. Por fim, uma explosão estourou em um canto da praça. Miguel sentiu o chão tremer e, com isso, tudo ao seu redor se transformou em um banho de luz e sombra. Ele queria protegê-los, queria encontrar um caminho seguro, mas tudo parecia girar fora de controle. A revelação da identidade de Lucia e os gritos de Daniel ocorrendo simultaneamente, como se os dois pedaços de seu passado e futuro se chocassem em tempo real. Não! A voz de Lucia rompeu o caos e ela se virou. Espera, que é isto? Seus olhos brilharam ao reconhecer algo entre a fumaça. Miguel não entendeu, mas viu que o homem agressivo estava paralisado, o rosto pálido. Ele cedia o olhar de Lucia. Então, com a fumaça em meio ao grito de sua mãe, Daniel exclamou: "Es mi muñeca, es ella." Miguel ficou confuso. Dentro da fumaça, uma figura começou a se materializar, mais clara a cada segundo. Era uma menina, pequena, com o cabelo encaracolado e um brilho nos olhos. Miguel não podia acreditar. A menina que Daniel tanto falava. Com um movimento rápido, a criança estendeu a mão em direção a Daniel. "Viene a jugar", disse a menina, sua voz doce cortando a confusão. O mundo parou. A cena que se desenrolava não fazia sentido para Miguel. Perturbado, ele olhou para Lucia e depois para o homem que estava prestes a atacar. "Como pode ser?" Miguel murmurou, olhando fixamente para a criança. A menina sorriu e, em um movimento inesperado, caminhou em direção ao homem como se o conhecesse bem. O pânico tomou conta dele. "Quem eres tu?" O homem conseguiu dizer, e o terror paralisou sua voz. "Soy la razón por la que nunca han estado juntos", disse a menina, olhar intenso e profundo. As palavras a seguir fueron como un golpe de un trovén. "Soy tu hija." Miguel quase cair. Era imposible. Todo el pasado que acreditaba entender, toda la dor que acreditaba conocer, agora estaba siendo reescrita diante de él. Hombre ficó en choque al oír aquellas palabras. Los murmurios de la multitud se transformaron en gritos de incredulidad. ¿Qué significaba? A verdade que Miguel nunca desejó saber, y agora estaban a ponta de la língua. ¿Qué farían con esa revelación? A menina ergueu a mão, como si pudiese tocar la comprensión. "Ven, papá." Y entonces todo se tornó más sombrío. Miguel tuvo que decidir. Lutar contra aquilo que poderia perder ou aceitar que seu coração estava enredado em uma tapeçaria de amor que ele nunca previsse. A fumaça o cercava e a menina abriu um sorriso que ecoava o passado que ele tentou esquecer. E assim, enquanto as chamas consumiam a praça, Miguel percebeu que, naquela nuvem de caos, sua vida estava prestes a mudar. Ele não sabia que essa nova camada de segredos iria testá-lo como nunca antes. O que ele faria com essa nova verdade? O que aconteceria agora? O destino estava apenas começando a se revelar. A menina no chão respirou fundo, e assim que isso aconteceu, algo na atmosfera da praça mudou. O homem agressivo deu um passo atrás, como se um campo elétrico tivesse sido ativado entre os dois. "Minha irmã?" O eco da dúvida feriu o ar. Miguel sentiu seu coração disparar. A revelação estava prestes a desnudar segredos enterrados há muito tempo. Daniel, vacilante, olhou entre eles confuso. "Que está passando?" Sua voz, agora plena de medo, cortou o silêncio. Lucia estava em choque, paralisada. A multidão, atenta ao que acontecia, estava agora impregnada de murmúrios entre os espectadores. Muitos perguntando sobre a lógica daquela cena absurda. O homem virou-se para a mulher caída.
seus olhos agora cheios de um desgosto profundo. Tu não podias haberlo hecho. Ele acusava, as palavras escapando como veneno. A mulher, com uma fragilidade que desafiava a força de uma revelação, respondeu: Lo hice para protegê-los. Miguel se segurou, seu estômago revirando. O que ela quis dizer? Proteger de quê? A tensão crescera como uma tempestade prestes a eclodir, e o pânico na multidão atingia o clímax. Silêncio sepulcral. Um alarme distante começou a tocar, misturando-se com o grito de uma mulher. Fuego! E então a fumaça espessa começou a se espalhar, engolindo as palavras dela. Miguel se sentiu sufocar. Ele precisava saber, precisava entender. Mas os gritos aumentavam e as pessoas estavam correndo em pânico. Vámonos! Ele gritou, puxando Daniel para seguir. Mas Lucia permaneceu. Mamá! Daniel exclamou, os olhos arregalados, fixando-se nela. E naquele momento de conexão, a mulher respondeu: Daniel, tu eres mais importante que nunca has imaginado. El vínculo não é solo comigo. Ai mais. Por fim, uma explosão estourou em um canto da praça. Miguel sentiu o chão tremer. E com isso, tudo ao seu redor se transformou em um banho de luz e sombra. Ele queria protegê-los, queria encontrar um caminho seguro, mas tudo parecia girar fora de controle. A revelação da identidade de Lucia e os gritos de Daniel ocorrendo simultaneamente, como se os dois pedaços de seu passado e futuro se chocassem em tempo real. No! A voz de Lucia rompeu o caos e ela se virou. Espera, que é isto? Seus olhos brilharam ao reconhecer algo entre a fumaça. Miguel não entendeu, mas viu que o homem agressivo estava paralisado, o rosto pálido. Ele seguia o olhar de Lucia. Então, com a fumaça em meio ao grito de sua mãe, Daniel exclamou: Es mi muñeca! Es ella! Miguel ficou confuso. Dentro da fumaça, uma figura começou a se materializar, mais clara a cada segundo. Era uma menina, pequena, com o cabelo encaracolado e um brilho nos olhos. Miguel não podia acreditar. A menina que Daniel tanto falava. Com um movimento rápido, a criança estendeu a mão em direção a Daniel. Vieni a jogar, disse a menina, sua voz doce cortando a confusão. O mundo parou. A cena que se desenrolava não fazia sentido para Miguel. Perturbado, ele olhou para Lucia e depois para o homem que estava prestes a atacar. Como pode ser? Miguel murmurou, olhando fixamente para a criança. A menina sorriu e, em um movimento inesperado, caminhou em direção ao homem como se o conhecesse bem. O pânico tomou conta dele. Quem eres tu? O homem conseguiu dizer, e o terror paralisou sua voz. Soy la razón por la que nunca han estado juntos, disse a menina, o olhar intenso e profundo. As palavras a seguir foram como um golpe de um trovão. Soy tu hija. Miguel quase caiu. Era impossível. Todo o passado que acreditava entender, toda a dor que acreditava conhecer, agora estava sendo reescrita diante dele. O homem ficou em choque ao ouvir aquelas palavras. Os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de incredulidade. O que isso significava? A verdade que Miguel nunca desejou saber e agora estava na ponta da língua. O que faria com essa revelação? A menina ergueu a mão, como se pudesse tocar a compreensão. Vem, papá. E naquele instante, tudo se tornou mais sombrio. Miguel teve que decidir. Lutar contra aquilo que poderia perder ou aceitar que seu coração estava enredado em uma tapeçaria de amor que nunca previsse. A fumaça o cercava e a menina abriu um sorriso que ecoava o passado que ele tentou esquecer.
E assim, enquanto as chamas consumiam a praça, Miguel percebeu que naquela nuvem de caos, sua vida estava prestes a mudar. Ele não sabia que essa nova camada de segredos iria testá-lo como nunca antes. O que ele faria com essa nova verdade? O que aconteceria agora? O destino estava apenas começando a se revelar. A menina no chão respirou fundo, e assim que isso aconteceu, algo na atmosfera da praça mudou. O homem agressivo deu um passo atrás, como se um campo elétrico tivesse sido ativado entre os dois. Minha irmã? O eco da dúvida feriu o ar. Miguel sentiu seu coração disparar. A revelação estava prestes a desnudar segredos enterrados há muito tempo. Daniel, vacilante, olhou entre eles, confuso. Que está passando? Sua voz, agora plena de medo, cortou o silêncio. Lucia estava em choque, paralisada. A multidão, atenta ao que acontecia, estava agora impregnada de murmúrios entre os espectadores. Muitos perguntando sobre a lógica daquela cena absurda. O homem virou-se para a mulher caída, seus olhos agora cheios de um desgosto profundo. Tu não podias saberlo hecho, ele acusava, as palavras escapando como veneno. A mulher, com uma fragilidade que desafiava a força de uma revelação, respondeu: "Lo hice para protegê-los." Miguel se segurou, seu estômago revirando. O que ela quis dizer? Proteger de quê? A tensão crescera como uma tempestade prestes a eclodir, e o pânico na multidão atingia o clímax. Silêncio sepulcral. Um alarme distante começou a tocar, misturando-se com o grito de uma mulher. Fuego! E então a fumaça espessa começou a se espalhar, engolindo as palavras dela. Miguel se sentiu sufocar. Ele precisava saber, precisava entender, mas os gritos aumentavam e as pessoas estavam correndo em pânico. "Vámonos!" Ele gritou, puxando Daniel para seguir, mas Lucia permaneceu. "Mamá!" Daniel exclamou, os olhos arregalados, fixando-se nela. E naquele momento de conexão, a mulher respondeu: "Daniel, tu eres mais importante que nunca has imaginado. El vínculo não é solo comigo. Há mais." Por fim, uma explosão estourou em um canto da praça. Miguel sentiu o chão tremer. E com isso, tudo ao seu redor se transformou em um banho de luz e sombra. Ele queria protegê-los, queria encontrar um caminho seguro, mas tudo parecia girar fora de controle. A revelação da identidade de Lucia e os gritos de Daniel ocorrendo simultaneamente, como se os dois pedaços de seu passado e futuro se chocassem em tempo real. "Não!" A voz de Lucia rompeu o caos e ela se virou. "Espera, que é isto?" Seus olhos brilharam ao reconhecer algo entre a fumaça. Miguel não entendeu, mas viu que o homem agressivo estava paralisado, o rosto pálido. Ele seguia o olhar de Lucia. Então, com a fumaça em meio ao grito de sua mãe, Daniel exclamou: "Es mía." "Muñeca, es ella." Miguel ficou confuso. Dentro da fumaça, uma figura começou a se materializar, mais clara a cada segundo. Era uma menina, pequena, com o cabelo encaracolado e um brilho nos olhos. Miguel não podia acreditar. A menina que Daniel tanto falava. Com um movimento rápido, a criança estendió a mano en dirección a Daniel. "Viene a jugar", dice la menina, sua voz doce cortando a confusión. O mundo paró. A cena que se desenrolaba no hacía sentido para Miguel. Perturbado, él oyó para Lucia y después para hombre que estaba prestes a atacar. "¿Cómo puede ser?" Miguel murmuró, olhando fixamente para la crianza. A menina sonrió y en un movimiento inesperado caminó en dirección a hombre como si o conociese bien. O pánico tomó conta dele. "¿Quién eres tú?" O homem conseguiu dizer, y el terror paralizó su voz. "Soy la razón por la que nunca han estado juntos."
disse a menina, olhar intenso e profundo. As palavras a seguir fueron como un golpe de un trovão. Soy tu hija. Miguel quase cayó. Era imposible. Todo el pasado que acreditaba entender, toda la dor que acreditaba conocer, agora estaba siendo reescrita diante dele. O homem ficou em choque a ouvir aquelas palavras. Os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de incredulidade. O que isso significava? A verdade que Miguel nunca desejou saber, e agora estava na ponta da língua. O que faria com essa revelação? A menina ergueu a mano, como si pudesse tocar a compreensão. Bem, papá, e naquele instante, tudo se tornou mais sombrio. Miguel teve que decidir: lutar contra aquilo que poderia perder ou aceitar que seu coração estava enredado em uma tapeçaria de amor que ele nunca previsse. A fumaça o cercava e a menina abriu um sorriso que ecoava o passado que ele tentou esquecer. Mas, repentinamente, uma explosão de luz asfixiante ofuscou todos na praça. Miguel fechou os olhos e cobriu o rosto com os braços. Quando a luz diminuiu, uma sensação estranha tomou conta de seu corpo. Ele olhou ao redor. As pessoas, antes desesperadas, agora estavam paradas, imóveis. O silêncio era profundo, um oásis em meio ao caos, como se o tempo tivesse parado. E então a verdade irrompeu como um trovão em seu coração. Aqueles não eram apenas os acontecimentos de um dia normal, mas o fim de uma vida que ele acreditava conhecer. A menina sorriu um sorriso tranquilo. Todo esto es un juego, papá, ela disse suavemente. Tu não estás aqui por acidente. Miguel, chocado, sentiu seu mundo desmoronar. Ele não queria crer em suas palavras. O que quer que estivesse acontecendo, ele precisava de respostas. Que juego? Gaguejou, lutando contra a confusão. Eres parte de algo mais grande. Pero ahora tienes que elegir, ela respondeu, o tom dela mudando, mais sério. Tu vida, tus miedos e todo lo que amas depende de isso. A fumaça começou a se dissipar, mas não para revelar a praça, mas sim um espaço diferente, quase etéreo. Tudo parecia mudar, como se a realidade estivesse sendo redesenhada diante de seus olhos. Daniel, ainda atordoado, gritou: Papá, não puedo volver aí. A menina olhou para ele, os olhos brilhando com uma sabedoria assustadora. No estás solo, Daniel. Siempre han estado contigo, aunque no lo creas. E a visão de Miguel se tornou borrada. Ele não sabia o que era real, o que não era. Luz e sombra dançavam em sua visão, enquanto as pessoas ao seu redor começavam a sussurrar como se não pudessem entender o que dizia. O homem, antes tão ameaçador, agora parecia mais uma sombra de si mesmo. Uma onda de desespero varreu Miguel. Que significa isso? Que eliges? Ele perguntou, sabendo que a verdade que chegará nunca poderia ser suportada. Mas antes de receber qualquer resposta, a luz aumentou novamente e a praça desapareceu. Não restou nada. Eles estavam perdidos em um espaço onde passado, presente e futuro não se diferenciavam mais. Nesse limbo de incerteza, a última imagem que ele viu foi a sorridente menina, seu rosto iluminado pelo que parecia ser esperança e desespero ao mesmo tempo. Então, a escuridão o envolveu. Miguel entrou em pânico. Ele não sabia onde estava, nem o que estava por vir. Uma nova jornada estava apenas começando. E a maior verdade ainda estava por vir. Eles não estavam apenas lutando pela sobrevivência, mas por algo muito mais profundo e transformador. E naquele vazio, uma única pergunta se destacou em sua mente. O que essa escolha significaria para todos eles? A escuridão o envolveu. Como uma névoa densa,
e Miguel sentiu seu corpo se sacudir ao tomar consciência de que os sons da multidão haviam desaparecido. Ele estava em um lugar diferente, invisível e aterrorizante. O cheiro de fumaça ainda estava presente, mas agora misturado com uma doce fragrância floral, como se o passado e o presente tivessem colidido em um único momento. Papá, a voz de Daniel ecoou, e Miguel se virou rapidamente. O menino estava lá, mas a expressão em seu rosto era estranha, como se ele estivesse vendo não apenas Miguel, mas algo além. Ele apontava para a menina que sorriu e lhe disse para vir. — Que está passando? Miguel perguntou, a confusão permeando seu ser. A menina, que parecia tão familiar, começou a desvanecer, mas a luz ao seu redor começou a brilhar mais intensamente. Ele sentiu o coração acelerar, a necessidade de entender tomando conta de seu interior. A meio caminho entre a escuridão e a luz, uma pessoa apareceu. Miguel não podia acreditar no que via. Era sua mãe, a mulher que ele pensou ter perdido para sempre e que nunca tinha realmente conhecido. Ela estava ali, mas havia uma tristeza em seu olhar, que o cortou mais profundamente do que 1000 facadas. Mamá! Miguel soltou o nome, mas a alegria se desfez em um nó de tristeza. Ele queria correr até ela, abraçá-la e perguntar por que havia desaparecido. Mas algo o deteve. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade que parecia conectar todos os pontos em sua vida. — Você não deveria estar aqui, disse a mulher, sua voz baixa e cheia de dor. O olhar dela se desviou, e Miguel percebeu que a menina estava agora em sua direção, os olhos brilhando com uma luz intensa. — Soy la razón por la que todos están aquí, disse a menina, suas palavras rápidas e confiantes. As cores ao seu redor mudaram, o ambiente pulsando como um coração. — Tu madre sabe, Miguel, tudo sempre foi sobre você. O coração de Miguel disparou. Como poderia ser? Sobre mim? Ele a encarou, confuso. O que eles estavam tentando lhe dizer? Essa conexão não é só entre vocês, a mulher disse, fazendo um gesto para a menina. Temos que enfrentar a verdade, Miguel. Pode ser dolorosa, mas é necessária. É o momento de você saber quem realmente é. E então o chão sob seus pés começou a se abrir, como se um abismo estivesse surgindo. Miguel sentiu o desespero tomar conta dele. — Que está acontecendo? Não puedo perder a Daniel. A menina sorriu. — Não, papá. Você sempre teve o poder de mantê-lo seguro, mas nem todos estão do seu lado. Com isso, uma sombra surgiu na periferia da visão de Miguel. Ele reconheceu aquele olhar, aquele sorriso perverso. Era o homem que tinha se aproximado deles na praça. — Esto es una trampa! O homem gritou, e a expressão de sua mãe se endureceu. — Você não pode escapar de quem você realmente é. Miguel queria gritar, mas sentiu sua voz falhar. A revelação era opressiva, carregada com um peso que parecia fazer seu coração doer. — Mas eu não entendo! Como vocês podem estar aqui? E então, com um movimento abrupto, a menina soltou uma verdade que rasgou o ar. — El juego fue nunca tuyo, papá. Fui eu quem manipulou tudo. E nunca foi só você. As palavras impactaram Miguel como um soco no estômago. Ele olhou para Daniel, que estava paralisado, incapaz de compreender a avalanche de emoções e revelações. Ele se sentiu cortado por dentro. A confiança que tinha na própria vida agora desmoronando. — Lobes? Estava sempre com você, Miguel. Você só não desejava acreditar. A pressão aumentou. Acervou-se às necessidades dele. Não era uma escolha. Era um embuste que envolvia muitos outros. E no centro de tudo, um laço que só agora começava a se revelar. As verdades eram como chamas, vorazes, queimando suas certezas. — Você é a razão de tudo isso? Miguel perguntou com um nó na garganta, as lágrimas dançando em seus olhos. Ele precisava de uma resposta, mas tudo o que recebeu foi um silêncio ameaçador.
É mais complicado do que imagina, filho, e você deve decidir se quer sair desse ciclo que se formou, ou se torcerá o destino. Então, como um balançar de uma corda, a névoa que havia o cercado se dissipou, revelando um cenário devastador. Miguel não enxergava apenas uma praça em desespero, mas um campo de batalha, onde cada revelação prometia destruição e renascença. O que isso significava para eles? A menina sorriu, mas agora havia uma sombra de tristeza nos olhos. A escolha está nas suas mãos, papá. Mas apresse-se, pois o tempo é curto. A tensão era palpável. Miguel precisava escolher. Mas o que seria? A resposta estava mais distante do que ele poderia imaginar, e a batalha que se desenrolava ao seu redor poderia muito bem ser apenas o começo. A escuridão começou a se dissipar, como se uma nova luz estivesse surgindo. Miguel estava diante de sua mãe e da menina, e a tensão no ar era elétrica. Ele sentiu a necessidade de entender tudo, de entender o que estava acontecendo. Por quê? Por que nunca me disseram? As palavras saíam apressadas, uma mistura de dor e raiva. A mãe de Miguel olhou nos olhos dele, seu olhar cheio de tristeza. Havia coisas que eu não podia dizer, segredos para te proteger. Mas a vida nunca é simples. A menina se aproximou e sua presença trouxe um certo conforto. Miguel, você sempre teve o poder dentro de você. A escolha está em suas mãos. Aqui, agora. Miguel olhou para Daniel, que estava paralisado, tentando processar tudo. Ele não podia evitar, mas sentiu que precisava tomar uma decisão. Um pesar esmagador começou a surgir dentro dele. Ele sabia que isso não era apenas sobre ele, mas sobre seu filho, seu mundo. Eu sou a razão de tudo? A pergunta parecia ecoar ao redor. A menina sentiu e Miguel sentiu um peso em seu coração. Você, Daniel e sua mãe, todos conectados por laços que, mesmo nas trevas, podem brilhar. A fumaça começou a se dissipar completamente. A praça agora se revelava clara, mas não era mais a praça que ele conhecia. As pessoas ainda estavam lá, mas pareciam desvanecer como sombras. Você pode fazer isso, a menina repetiu. O amor é a chave, nunca esqueça disso. E então Miguel se lembrou do que realmente importava. De todas as noites em que Daniel havia sorrido. De todos os momentos em que Lucia dançava e fazia com que tudo parecesse sério. Ele não queria perder isso. Não queria que seus medos o mantivessem preso. Eu quero lutar. Eu quero encontrar uma maneira de unir todos nós. Com cada palavra que saía de sua boca, a luz ao seu redor crescia. A presença da mãe e da menina se tornava mais forte. Isso mesmo, Miguel. Agora é a hora. E como se um feitiço tivesse sido lançado, as figuras ao redor começaram a se unir. Lucia apareceu ao lado de Daniel, seus olhos encharcados de esperança. Papá, está tudo bem? Ela pareceu um pilar de força. Sim, meu amor, agora está, Miguel respondeu, sabendo que a verdade ainda era um mistério, mas uma mistura de amor e coragem preenchia o espaço entre eles. Naquele momento, a conexão se formou em algo real. O homem que antes ameaçava agora estava apenas em uma sombra distante, suas ameaças dissolvendo-se. Que será de mim? Pareceu sussurrar. Você tem uma escolha agora também, Miguel disse firmemente, olhando para o homem. Todos merecem a chance de se redimir. E assim, a luz se expandiu, envolvendo todos numa aura de unidade. A praça antes caótica agora estava serena e brilhante. As sombras começaram a desaparecer e a verdade surgia diante deles. Uma nova esperança, um novo começo. E lembre-se, Miguel, a menina disse antes de desaparecer. O amor é a força mais poderosa. Nunca duvide disso.
Com essas palavras, ela se desvanecia em uma luz suave. Miguel então olhou ao redor. A vida continuava. Havia muito para reconstruir, mas agora eles estavam juntos. A dor e os segredos estavam combatendo, mas o amor era mais forte. Ele olhou para Lucia e Daniel. Ahora es nuestro momento. Com um forte abraço, as palavras se tornaram uma promessa. Eles iriam descobrir o que os aguardava a seguir juntos. E agora, queridos amigos, aquele foi um final que ressoou com emoção. Mas bondade, não foi? Se você chegou tão longe, é um verdadeiro fã. Por isso, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora! Isso realmente alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre o final e o que você achou. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. É assim que fazemos nossa comunidade crescer e nos ajudamos mutuamente.